uma vez indignado com o resultado dentro da polícia, de você ter certeza que foi injusto, que você apresentou todas as provas necessárias e ter uma decisão mais política ou com relação ao ego do comandante e não tinha nada a ver com o resultado, com as provas, e você ficou indignado? Já, várias vezes. Várias Não, vezes? não consigo enumerar as vezes que eu já fiquei indignado com a decisão. Mas é assim, a gente olha pelo processo com as provas que tem. Evidentemente que a polícia, quando vai julgar... Não é com... Não é com as provas, eles têm uma finalidade naquilo, entendeu? Porque eu, como advogado, eu consigo enxergar que do outro lado tem alguém que está analisando aquela condição daquele policial que se envolveu naquela ocorrência, mas que ele, às vezes, tem que mandar embora. Por outros motivos, pode ser? Não é por outro motivo. Vai encontrar um motivo naquele processo para mandar embora, mas para dar exemplo para a tropa. Porque isso é uma coisa extremamente injusta, né? Injusto, extremamente injusto, mas existe usar como exemplo. Julgamentos, usar como exemplo. Não se deve fazer tal coisa, tal... E às vezes a postura que o policial teve não necessariamente foi uma postura assim, considerada desonrosa para ele continuar na polícia militar. Não estou nem falando de criminal, não, é uma conduta administrativa às vezes. E é mandado embora, você fica indignado, você fala, poxa... Aí você explica para o cliente conhece, sabe como funciona o sistema, né? E não é que ele aceita, né? Ele é obrigado a aceitar, né? Porque o julgamento, às vezes, nem sempre é jurídico, às vezes é político. É por isso que, muitas vezes, o cliente é absolvido na área criminal e na administrativa é condenado? Às vezes, sim, né? Eles utilizam do resquício administrativo, porque aquela conduta não é incompatível a condição de policial, né? Entendeu? Então, existe essa questão. Né? E a gente vai entrar no mérito aí da discricionalidade de quem julga, né? Porque o direito não é uma exata, né? Não é uma exata, Então, e a polícia, né, como órgão administrativo do Estado, ele tem a discricionalidade para julgar, né? Então, a gente trabalha com isso. Então, advogar nessa área, ela é complicada por conta disso, que você vai tentar mostrar uma visão, às vezes, que naquele momento, naquela circunstância, aquele tipo de infração ela não está sendo tolerada. Em algum outro momento, pode ser que ela seja. Ou já foi. Por isso que pode ter ocorrido, né, uma outra pergunta também muito importante e que talvez todo mundo tenha na cabeça essa dúvida. Já existiu 2 processos bem semelhantes do mesmo fato, um ser condenado e um ser absolvido? Já, vários casos. Cada caso é um caso. Cada caso. Mesmo sendo o mesmo fato... Quem está envolvido? Quais as provas daquele momento? Quem está avaliando aquele momento? A gente trabalha com... Isso aí não é... São muitas variáveis. Mas isso aí não é só privilégio do processo administrativo, não. Isso aí acontece no criminal também, entendeu? São várias variáveis. Porque como que o juiz julga no sistema brasileiro? De acordo... Por exemplo, o tribunal do júri. O tribunal do júri é julgado pelos jurados. Aí é um pouco diferente. Porém, já vi muitos casos, já assisti muitas audiências e plenária que o juiz meio que direciona, muitas vezes, da forma de falar. O que, pelas perguntas você consegue direcionar Às vezes dá. O jurado. Resposta. E aqui no Brasil, eu falei até com o perito também, ele também tem a mesma percepção, que deveria ser um juiz, né, para conduzir, um promotor e um advogado de defesa, num equilíbrio dessa balança. Mas quando você vê até a disposição, é o promotor ao lado do juiz e como se fosse um time contra a defesa. Você também sente isso? Total, né? Total. Esse é o direito no Brasil. É o direito no Brasil, é o sistema da forma que ele foi criado, né? Então você tem, deve ser, né? Juiz, o órgão acusador, o órgão de defesa, aquela, assim, em paridade de armas entre o órgão de defesa e o órgão acusador, mas isso aí dificilmente acontece, não acontece, né? Até por questões estruturais da própria... Até porque o promotor sempre está mesmo com o mesmo juiz, sempre está junto. Tem várias questões que nós podemos elencar aqui que tira essa, não é imparcialidade, mas tira essa paridade de armas entre a defesa e a acusação.
e a forma que os jurados são sorteados, e o jurado está lá há um tempo e já fez vários júris com aquele mesmo promotor, isso cria um certo vínculo, uma certa empatia, né, com o promotor, e se atrapalha na hora de você julgar um caso. Quem diz que não, tem que assistir mais um pouco como o que acontece nos tribunais do júri. Que, claro, é tribunal diferente, o julgamento é diferente do normal, porque ele é julgado por 7 pessoas do povo e tal, mas a forma como ele é constituído, eu acredito que poderia ser melhor. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Vitório, e vou explicar.